Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, quinta-feira, dia 28 de julho, estamos na 17ª semana do Tempo Comum. Meditaremos nesse momento na Palavra de Deus que está no Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos 47 a 53. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheio, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em uns cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos homens que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação. Nós temos hoje mais uma parábola. Estamos no capítulo 13 do Evangelho de São Mateus. É conhecido como o capítulo do anúncio das diversas parábolas do reino dos céus. E hoje, de uma certa forma, encerrando esse capítulo, nós temos essa parábola que ela tem um cunho escatológico. O que quer dizer isso? Que, ao mesmo tempo, ela nos coloca na dinâmica das últimas coisas, dessas realidades que estão por vir, da recapitulação de todas as coisas. E, principalmente, é interessante olharmos isso com um olhar de esperança, com um olhar mesmo de expectativa, mas não de desespero, mas de esperança, e que se volte para nós numa motivação, numa disposição de eu e você permanecermos na justiça, permanecermos na correspondência do amor de Deus justo. E outra realidade que essa parábola também sinaliza para nós é esta realidade do reino dos céus, de ser essa rede que é lançada, Esta ação de Deus que não faz acepção de pessoas. Em outro momento, Jesus, ele fala, explicando numa outra situação do Evangelho, diz que Deus faz chover sobre os bons e sobre os maus. Se nós percebemos também, na parábola, por exemplo, que nós ouvimos dias atrás, do semeador, mesmo Deus sabendo, o agricultor, mesmo sabendo que o terreno era pedregoso, que o terreno tinha espinhos ou que estava à beira do caminho, o semeador não deixa de semear. Ele continua a semear. O que quer dizer isso? Que Deus anuncia. Deus está sempre aberto. Deus está sempre ao alcance de todos. Deus não faz acepção de pessoas. Na verdade, São Tiago, na sua carta, ele vai trabalhar isso muito bem. Que nós cristãos também somos chamados a todo instante a não fazer divisões, tudo mais, manifestar a bondade, a misericórdia e o amor de Deus a quem quer que seja, sem fazer meritocracia, mas sim a graça de Deus se manifesta a todos. Contudo, aqui está também nessa palavra de que somos chamados a usufruir desta graça. O problema, na realidade do juízo final, não está porque a graça faltou, não. Deus deu e dá e está dando agora a sua graça a todos. Deus não faz acepção. Aqui o diferencial é de quem se abriu essa graça, de quem, de uma certa forma, consentiu com essa graça. O assentimento da fé, de abraçar a graça que Deus está manifestando. Essa é a justiça. Essa é a diferença dos bons e dos justos que a palavra hoje nos sinaliza. Por isso hoje peçamos essa luz de Deus sobre nós,
Que o Senhor nos ilumine e possa nos fazer discernir. De fato, eu estou consentindo, me abrindo e de fato aderindo à graça que está sendo dispensada sobre mim? Que possamos ter a mesma decisão, a mesma abertura de uma passagem que Santo Agostinho dizia que ele só tinha um medo da graça passar. Que eu e você também possamos não desprezar esta graça que está sendo dispensada a cada dia a mim e a você. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.